Olá pessoal, estamos aqui agora para trabalhar algumas aulas de raciocínio lógico, né? Então eu começo a aula com as tabelas verdades, né, mais utilizadas. Então, se você tem duas proposições P ou Q, você pode ter esses quatro resultados aqui, né? Pode ser as duas verdadeiras, a primeira verdadeira, a segunda falsa, o contrário e as duas falsas. E aí eu tenho as situações para cada tabela. Eu tenho esse conectivo que é o conectivo E, né? Então, se eu tiver um conectivo E, só vai ser verdadeira se ambas forem verdadeiras, ok? Se o conectivo for o conectivo OU, só vai ser verdadeiro, ou melhor, só vai ser falso quando ambas forem falsas, ok? Para o conectivo que tem essa setinha, a gente chama de então, só vai ser falso se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, né? E para o conectivo que tem duas setinhas, uma para frente e outra para trás, que a gente chama de bimplicação, né? Essa aqui é a implicação, essa aqui é bimplicação. Essa aqui a gente é o se somente se. Vai ser verdadeiro quando ambos tiver o mesmo resultado, ou seja, VV vai ser V e FF vai ser V. Resultados iguais verdadeiros. Resultados diferentes, como VF e FV, o resultado vai ser falso. E aqui eu tenho 4 exemplos que eu vou estar explicando para vocês. Ok, pessoal? O primeiro exemplo é π é racional e conectivo E. Então, a gente vai olhar para essa tabela aqui, certo? Conectivo E, e depois ele fala, raiz de 2 é irracional. E todos os exemplos que eu coloquei embaixo são com as mesmas proposições. Então, a gente primeiro tem que analisar as proposições em separado. Primeiro, o que é o π? O π é um número famoso na matemática que vale aproximadamente 3,14 e ele, de fato, ele é um número irracional, ok? Então, ele é um número irracional. Então, sempre quando ele falar que o π é irracional, isso é verdade. Então, π é racional, verdadeiro. E a outra proposição que é citada nos exemplos, para que vocês entendam um pouco melhor tabela verdade, é acerca do raiz de 2. Ele fala que o raiz de 2 é irracional. E isso também é verdade. Também é um número irracional, ok? Lembrem-se de conjuntos numéricos. Os números racionais são os números que são representados em frações, né? E os irracionais são realmente esses números aqui. Então, os irracionais de destaque são as raízes que não têm resultado exato, né? Raízes que a representação periódica é infinita e ela não tem um padrão, representação decimal, ela é infinita e não tem um padrão, não tem o que a gente chama de dízima periódica, que é um período de repetição, e tem números como o π, tem o número de Euler, tem o número de ouro, são números irracionais, beleza? Então, quando ele fala que o raiz de 2 é irracional, isso aqui é verdade. Aqui eu me enganei, tá, gente? Me enganei aqui, perdão. Raiz de 2 é racional. Π. Π é racional? Não, π é irracional, perdão. Aqui eu coloquei incorreto, né? Mas a gente sabe que é falso isso daqui, beleza? Então, raiz de 2 é de fato irracional e π ele é irracional. Como ele falou aqui que é racional, isso é falso. E o conectivo que a gente está discutindo nesse exemplo é o conectivo E. Então, eu preciso que você olhe lá na tabela do conectivo E e verifique o caso FV, começando com F e terminando com V. Beleza? Tabela do E tá aqui. Se o primeiro for F e o segundo for V, qual vai ser a resposta? A resposta vai ser F. Acompanhou, pessoal? Primeira proposição, F. Segunda proposição, V. Conectivo E. A resposta é F. Beleza, pessoal?
Então, basicamente, a gente vai fazer isso em todas as tabelas, beleza? Em todos os exemplos. Exemplo B, ele fala o seguinte: π é racional. Não, π não é racional, π é irracional. Então, isso aqui é falso, beleza? Conectivo que está mandando agora é o conectivo OU, né? O conectivo OU é esse símbolozinho aqui, tipo um Vzinho, ok? E ele fala depois o que? Raiz de 2 é irracional. Sabemos que, de fato, raiz de 2 é sim irracional. Então, eu tenho um F, conectivo OU e um V. F, conectivo OU e depois um V. A resposta é o que? Se for F e V, a resposta sempre será V. Beleza, pessoal? Então, a resposta final para essa proposição com conectivo OU é verdadeira. Beleza, pessoal? Vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, eu vou trabalhar o terceiro conectivo. O conectivo então, né? Começamos com o E, fomos para o OU e agora eu estou vendo o O então. E os exemplos são os mesmos. Se a primeira afirmação é π é racional, isso aqui é falso, né? Se π é racional, então raiz de 2 é irracional. Raiz de 2 é irracional? Sim, verdadeiro. E o conectivo aqui é o conectivo então. Então, eu preciso que vocês observem na tabela a tabela do então, quando começa com F e termina com V, ok? Então, se você olhar cá em cima, começou com F, terminando com V e procurando a tabela do então. A tabela do então é essa de resultado vermelho, ok, pessoal? F, V, tabela do então. Então, se eu observar o F e o V, acompanha essa linha aqui, FV, tabela então, o resultado é V. Sempre que o primeiro for F e o segundo for V, na tabela do então, o resultado final é um resultado V. Beleza? Então, fomos na letra C e preenchemos como verdadeiro. E para finalizar, exemplo D. O exemplo D fala o seguinte: se π é racional, sabemos que... Aliás, se não, né? Não tem a palavra se. Π é racional, isso aqui a gente sabe que é falso. Π não é racional, π é irracional. Se somente se, então esse conectivo é aquele conectivo que tem uma setinha para cá e outra setinha para cá. Então, e a gente termina com a última proposição, que raiz de 2 é irracional. Sim, raiz de 2 é irracional. Então, preciso que vocês procurem na tabela do se somente se, qual é o resultado quando eu começo com F e termino com V, certo? Então, começando com F e terminando com V, na tabela do se somente se, a resposta é F. Beleza, pessoal? Então, eu termino aqui completando aqui como falso. Beleza? Então, é um exemplo interessante do trabalho de tabelas verdade, né? Onde eu sei algumas coisas, ou seja, eu tenho que saber que o π é racional ou não é, né? Eu tenho que saber se o raiz de 2 é racional ou não é. O resultado, né, a gente tem aqui do lado, né, um resultado básico da matemática. π de fato é irracional, então sempre quando ele falar que é racional, eu vou colocar que é falso. E aqui, quando ele falar que o raiz de 2 é irracional, eu tenho que verificar que isso é uma verdade, porque de fato raiz de 2 é irracional. Quando aparecer isso, eu vou colocar o V, beleza? Então, basicamente, esse é um pequeno exercício, uma pequena videoaula sobre tabelas verdade, beleza, pessoal? Forte abraço, tamo junto, é isso daí.